Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede, pela oportunidade de estarmos juntos para podermos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando a cada dia. Nós estamos essa semana ainda apenas citando o seu nome, sem dizer o lugar que você mora, para que possamos citar o maior número de nomes possíveis. Mas claro que, ao falar o seu nome aqui, você se identifica. Queremos mandar um alô especial para Josimar Antônio, Marisete Bazani, Maria Márcia, Euricles, Vaneide Marques, Cristina Andrade, Nadir Cabral, Sônia Rocha, Elaine Melri Benites dos Santos, todos os ouvintes da Rádio GS, todos os ouvintes da Rádio Viva FM, todos os ouvintes da Rádio Web Sementes da Fé, também para Ilza Otto, para Marinho Westphal, Tânia Zuba, Miriam Cândida Pereira, Terezinha Guerra. Também mandamos um alô especial para Marisa de Oliveira Siquini e o Valmir, seu esposo, Janete e Eduardo Villa-Lobos, Neide Santos, Dorinha, Cleide Rejane, Niege, Jane, Luciana Batista e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos agradecidos pela vida, pelos cuidados, pela proteção que nos dás a cada dia. E pedimos, Pai, que estejas conosco neste momento. Queremos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa a todos que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias, dê fé, confiança em Ti, que não desanimem. E também todos os que pedem orações, que sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos, Pai, que continues conosco. Estamos num ano novo e que a cada dia possamos buscar a Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o nosso primeiro estudo desta série, o livro dos Salmos. Nós estamos esta semana aprendendo e conhecendo um pouquinho de como nós deveremos ler os Salmos. Sabemos que os Salmos, ele foi escrito na língua hebraica e eles tinham os seus costumes, as suas maneiras de escrever, e então nós às vezes não temos este mesmo costume que eles de citar uma coisa e logo em seguida repetir a mesma coisa em outras palavras, mas isso era um costume da língua hebraica. E conhecemos também que o livro dos Salmos, ele teve vários escritores que escreveram salmos. A maioria dos salmos foi escrita por Davi. E depois nós encontramos ali Asaf, que também escreveu, Salomão escreveu alguns salmos, Moisés escreveu o Salmo 90. Nós temos também os filhos de Corá, que escreveram vários salmos e, enfim, são vários os autores. Agora, Deus inspirou essas pessoas a escreverem e eles escreviam exatamente aquilo que eles estavam sentindo e que nós sentimos hoje. A necessidade de buscar a Deus, a necessidade de socorro em tempo oportuno, a necessidade de agradecermos a Deus, tudo isso que eles sentiam naquela época, nós também sentimos hoje. E é por isso que nós usamos os salmos tão frequentemente em nossa vida, quando nós queremos fazer um agradecimento a Deus, quando nós queremos fazer um pedido a Deus, clamar, nós então usamos alguns salmos. Nós sabemos que os salmos, eles foram escritos para diferentes estações. Por exemplo, o Salmo 3, eu vou ler com vocês. Salmos 3 nos diz aqui a palavra de Deus. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte.
Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Este salmo, ele foi escrito por Davi. Davi, ele estava fugindo de seu próprio filho Absalão. Absalão queria tomar o reino de Davi. Absalão queria reinar. E então Davi, ele se sentia ameaçado e ele corria risco de vida. E então ele diz aqui, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. E enfim, como nós dissemos ontem, Davi, ele, desde quando foi ungido o futuro rei de Israel, ele passou a ser perseguido por Saul, que era o rei que estava no poder, mas que Deus já havia se desagradado de Saul e ele iria perder o reino. E também nós dissemos ontem que Davi era uma pessoa como nós, seres humanos, somos. Ele era uma pessoa que confiava em Deus, que colocava sua vida nas mãos de Deus, mas tinha suas lutas, seus problemas, seus altos e baixos, como nós temos. Nós, irmãos, não temos somente inimigos de carne e osso, pessoas que às vezes não gostam da gente, que nos perseguem, mas nós temos uma hoste do mal que nos persegue para nos tirar do caminho. E é por isso que às vezes nós falhamos, porque a pressão é tanta e os inimigos estão aí a todo vapor trabalhando contra os cristãos para que desistam, para que pensem que não tem mais solução para o seu problema, na sua questão espiritual. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege. Assim, olha, como disse aqui Davi, no verso 1 do capítulo 3, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Veja, as pessoas às vezes nos desanimam. As pessoas às vezes, elas ao invés de dizerem para nós, não, Deus te ama, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar forças, confie nele, busque, confie e persevere. Não, você, infelizmente, ninguém vai te ajudar, você é uma pessoa fracassada, você, toda vez que você se levanta, você cai. Então, a maioria das pessoas querem nos derrubar e, sem saber, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, pelas hostes malignas, como eu disse agora há pouco, para poder fazer que nós desanimemos. Mas nós não deveremos, irmãos, de maneira alguma desanimar e também pensar que Deus não nos livrará, que Deus vai nos deixar a nossa própria sorte, a menos que nós queiramos viver a nossa vida sem a presença de Deus. Mas Deus, ele sempre está ao nosso lado, ele é o nosso socorro, angústia, socorro bem presente na angústia. E quando nós lemos aqui nos Salmos 33, versos de 1 a 3, o salmista diz, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para ele e com instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria. Aqui, o salmista vem então expressando alegria. E é mais um salmo de Davi, expressando alegria. Primeiro, o salmo que nós lemos, Salmos 3, falando da perseguição que estava sofrendo e que eram muitos os inimigos. Então, pedindo livramento, pedindo proteção. E agora, aqui no Salmos 33, ele já escreve um cântico de alegria, um cântico de louvor ao Deus, Criador dos céus e da terra. Também, nós ainda lemos no Salmos 109, nos versos 6 a 15, o salmista Davi também escreveu: que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento.
quando julgarem sua causa, que o declarem culpado, considerem pecado suas orações. Que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram e que o nome de sua família seja apagado. Diz ainda aqui no capítulo 109, continua no verso 14, que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados, que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados, que o Senhor se lembre sempre de sua culpa, que seu nome seja de todo esquecido. Aqui então o salmista Davi vem falando a respeito daquela pessoa, né, que nós às vezes julgamos que ela não merece as bênçãos que Deus tem para conceder, e nós então às vezes desejamos somente o mal para essa pessoa, a derrota, a morte, como diz aqui o salmista, né? Que os filhos fiquem órfãos e que a esposa fique viúva e que os órfãos eles andem sem rumo como mendigos. Esse era o desejo do coração de Davi neste salmo, que ele estava aqui desejando o mal para a pessoa. Então, como nós dissemos agora há pouco, existe salmos para cada estação, né, que a pessoa vive, cada momento. Primeiro, nós lemos lá os Salmos 3, Davi pedindo proteção contra os inimigos, especialmente nesse caso foi contra o seu próprio filho Absalão. Depois, nós vimos que Davi, no Salmo 33, expressando aqui a sua alegria, a sua gratidão. E agora aqui no Salmo 109, nos versos 6 a 15, ele desejando a morte da pessoa pela qual ele estava aqui falando com Deus. Que os filhos ficassem órfãos, que a esposa ficasse viúva e que os credores tomassem todos os bens que eles tinham, desejando realmente o mal total para essa pessoa. Então, irmãos, muitas das vezes nós também agimos dessa maneira. Nós não entendemos que Deus ele não quer o mal para ninguém. Deus ele não quer ver a destruição de ninguém. Deus ele deseja que todas as pessoas sejam abençoadas e que reconheçam que há um Deus que cuida de todas as coisas. Mas como eu também disse para vocês agora há pouco, nós temos os mesmos sentimentos que os salmistas que escreveram os salmos tinham. Somos seres humanos, então nós temos os nossos momentos de comunhão com Deus, momentos de aproximação de Deus e tudo está bem, mas também nós temos aqueles momentos em que nós nos sentimos derrotados, fracassados, estamos lá embaixo e achamos que ninguém olha por nós, nem mesmo Deus está cuidando de nós, e às vezes então nós agimos assim como Davi agiu aqui no Salmo 109, desejando a morte dessa pessoa pela qual é mencionada aqui no Salmo 109. Nós agradecemos uma vez mais a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos que nós deveremos louvar o nosso Deus desde o nascer do sol até o entardecer, louvar o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.